Oi, eu sou o Lucky Curiango, backing vocal da banda Calypso e a gente não está mais no Kansas. Fillers, o sonho febril de um animador que tá trabalhando demais e recebendo de menos. Eu tô em uma jornada para assistir todos os fillers de One Piece, fazer o review deles e determinar quais são os 3 melhores arcos fillers de One Piece inteiro. Por enquanto, o pod tá assim, mas tudo pode mudar no dia de hoje. Esse vídeo é uma continuação dessa trilogia, mas todos os vídeos podem ser assistidos em qualquer ordem. Afinal de contas, são só fillers. Dito isso, a gente vai começar direto do último arco filler que a gente ainda não viu. As Aventuras do Chopper Man, episódio 336. Um filler só de um episódio e mesmo assim é um dos melhores fillers que eu vi. Esse filler é sobre um universo alternativo, em que o Chopper é um super-herói fofinho. A Nami é a sua secretária mercenária, que usa a imagem do Chopper Man para comprar anéis caros e correntes de ouro. E a maioria dos outros personagens são os vilões do Chopper Man. O Usopp é o vilão principal. A Robin é a sua assistente. O Zoro e o Sanji são seus principais capangas, bastante poderosos quando eles não estão brigando entre si. Sabe aquelas fotinhos bem aesthetic que o pessoal escreve "eu te amaria" em todos os universos? O Zoro e o Sanji são o oposto disso. Eles são um gigantesco "eu te odiaria" em todos os universos. Os caras simplesmente não conseguem evitar de sair na porrada em todos os mundos que esses dois existem. Chega a ser fofo, romântico. O grande plot genial desse episódio é que o Usopp quer recrutar novos criminosos para sua organização. O Zoro Onigiri e o Sanji Lagarto são fortes, mas parece que o Usopp mais serve eles do que o contrário. Para isso, o Usopp sequestra uma estação de televisão e oferece para qualquer um que quiser entrar na organização criminosa dele um avião de brinquedos de edição limitada, vermelho e maneiríssimo. Curiosamente, a pessoa mais interessada no avião é o próprio Chopper Man, que sai voando para se juntar ao mundo do crime facilmente subornado. O Usopp cria um call center para qualquer vilão em potencial poder ligar para ele e entregar seu currículo. Enquanto isso, o Sanji e o Zoro tentam criar programas de TV para atrair novas pessoas. O Zoro inventa um filme de samurai sem pé nem cabeça em que ele é o protagonista e o Sanji cria um programa de culinária em que ele cozinha nos 3 primeiros minutos do programa e passa o resto do tempo encarando a câmera de forma caliente, tentando seduzir todas as donas de casa pelo sinal de televisão. É impressão minha ou o Sanji tá tentando pegar minha avó? O Chopper finalmente chega para entrar na organização criminosa, mas é claro que o Usopp não pode aceitar o seu maior inimigo como membro do seu time. Então, ele decide ao invés disso fazer uma luta combinada, estilo WWE, para ele ganhar do Chopper Man em rede nacional. E o Chopper Man aceita ser derrotado pelo aviãozinho vermelho. É um aviãozinho bem maneiro, eu não culpo ele. A partir daí começa a briga lendária de Usopp e Bigodinho contra Chopper Man. O Usopp sai ganhando, porque toda vez que o Chopper Man pensa em revidar, a Robin mostra o aviãozinho vermelho e ele continua apanhando. Mas o Usopp fica confiante demais e acredita que ele vai conseguir ganhar do Chopper Man sozinho, dizendo que não vai ter aviãozinho coisa nenhuma e que ele só tava enganando o Chopper pra derrotar ele com todo mundo vendo na televisão. Péssima ideia do meu mano Usopp. O Chopper Man decide usar o seu golpe especial pra derrotar ele, o ataque fofinho, que é basicamente ele fazendo pose fofinha pra câmera pra todo mundo desistir de lutar com ele. Funciona. Então o Usopp decide usar sua última arma secreta, Mecha Frank, que o Chopper Man responde com a sua própria última arma secreta, o Mecha Luffy, pilotado pela secretária Nami. Eu não esperava que a gente estaria vendo alguma continuação proibida animada de Círculo de Fogo, mas cá estamos, briga de robô gigante filler. O Luffy acaba ganhando. O Chopper Man bate no Usopp Bigodinho e o dia mais uma vez foi salvo pelo Chopper Man. No final, a Nami ainda diz que se ele assinar papéis o bastante para eles venderem pros fãs, ela vai comprar um aviãozinho vermelho igual o outro pra ele. Olha ela se aproveitando da mais-valia da força de trabalho do Chopper Man. Ela compra vários anéis cheios de pedras preciosas e o Chopper Man ganha só um aviãozinho. Mas é um belo aviãozinho, eu acho que eu também poderia ser pego nesse esquema. Eu devo dizer, eu amei esse filler. Ele é muito carismático, com o estilo de arte dele de geral cabeçudinho que ele tem. A história é rápida, ele é engraçado, ele é bonitinho, ele usa os personagens de forma bastante criativa. Na minha cabeça, as aventuras de Chopper Man é tudo que um filler deveria ser. Claro, ele é absurdamente curto, com só um episódio e olhe lá. Mas mesmo assim eu gostei muito.
Eu dou 4,5 de 5 aviões que claramente são uma analogia pro capitalismo tardio pras aventuras do Chopper Man. No nosso top 3 ele vai pra segundo lugar e de verdade eu acho difícil alguém tirar ele de lá. Ainda fica atrás de G8, mas eu diria que por muito pouco. Eu acho que se tivesse mais uns 3 episódios de aventura do Chopper Man, ele ficaria em primeiro lugar pra mim. Ou não também. Às vezes mais 3 episódios é o que precisava pra ficar ruim e irritante. Mas nós nunca vamos descobrir. O Chopper Man aposentou no auge. Ilha do Spa, episódios 382 ao 384. Esse arco não é em nenhum universo alternativo, então eu acho importante situar vocês do que tá acontecendo. A gente tá no final de Thriller Bark. O Brook acabou de se juntar à tripulação. O último episódio acabou com o Sake de Pink tocando, o Brook pedindo pra se juntar ao Chapéu de Palha e todo mundo indo embora do arco mais dark de One Piece. E o que vem logo depois? Tomar água de coco de biquíni em um resort. Óbvio. Esse gênio dos negócios aqui é o criador da Ilha do Spa, e ele fez um resort bem na saída do Triângulo Flória. Quem conseguisse sair daquele inferno cheio de névoa e zumbi ia dar de cara com um spa gostosinho. Claramente tá dando certo, porque ele diz pra Nami que o resort já fez bilhões de berry. Bilhões com um B. Esse cara me é familiar. Eu sinto que a gente já viu o design dele em algum lugar. O Luffy conhece uma garota com um tanuki engraçadinho e eles fazem amizade. Depois de algum tempo, eles param pra comer. E meu Deus, olha o fit do cara ali atrás. Enquanto eles almoçam com essa nova amiga, o Tanuki é a irmã mais velha dela, a última pessoa que eu esperava ver aparece. O nosso personagem filler canônico, só que quase filler de tanto filler que a Toei colocou ao redor do arco dele, só que canônico mesmo assim. Foxy. E ele tem um truque novo. Além da Slow Fruit que ele já tinha, agora ele criou uma escultura cheia de espelhos da própria cara, que ele usa para conseguir expandir os seus raios e jogar para o maior número possível de pessoas em volta. Funciona. Todos os chapéus de palha são pegos e ficam em slow motion, parecendo um filme do Zack Snyder, mas menos chato pra cacete. Mas o que o Foxy não contava é que desde a Dave Back Fight, alguns membros novos entraram na tripulação. O Frank e o Brook voltam dos banhos de Coca-Cola e leite que eles estavam tomando, e o Luffy diz pro Frank bater neles. O nosso robozão aqui nem hesita, ele não conhece o Foxy, mas o capitão falou pra ele bater em alguém, ele agride aquela pessoa. O gorila da tripulação do Foxy ainda acabou quebrando o espelho que eles tinham ali, e o Luffy manda neles o especial do filler, jogando os caras voando igual a equipe Rocket. Os caras dos fillers não cansam disso nunca. O Chapéu de Palha se reúnem com as crianças, enquanto o Zop usa uma camiseta com marca de lubrificante íntimo. E elas explicam que o pai delas estava tentando desvendar uma forma de criar joias artificiais para tirar elas da pobreza. E todos os segredos dessa pesquisa estão nesse caderninho que o Foxy estava tentando roubar. A irmã mais velha acredita no próprio pai e diz que o segredo para essa descoberta estaria em algum lugar nessa ilha do Spa, enquanto a irmã mais nova diz que odeia o pai dela. Nós vemos a backstory dele, um homem que usava um chapéu de abacaxi que era mais sonhador do que qualquer outra coisa. Um bom homem, mas que abandonou a família dele 3 anos atrás para buscar sua pesquisa. Recentemente, só o Tanuki dele tinha retornado, com as últimas notas da sua pesquisa e um pedido para que elas terminassem a pesquisa por ele, dizendo que enquanto elas ainda acreditassem na ciência, ela ainda seria possível. O que é completamente errado, mas é bonitinho de ouvir mesmo assim. É muito raro um filler conseguir ter qualquer tipo de arco dramático. Normalmente quando os fillers tentam colocar uma parte mais dramática, acaba ficando meio bobo. Mas eu comprei a história dessas irmãs e o pai delas esquisitinho. Enquanto isso, o dono do resort ouve essa conversa toda e percebe que esse caderno seria uma excelente forma de conseguir uma grana extra. Então ele aperta o grande botão vermelho que faz criança cair em buraco e a criança mais velha cai num buraco. Ele sequestrou ela e tá querendo pegar o caderno e seus segredos como resgate. No próximo episódio... No próximo episódio, o Luffy realiza um dos seus planos de Luffy e decide botar o resort inteiro abaixo. Se eles querem achar a garota, qual forma seria mais fácil do que destruir tudo que tá em volta? Uma hora ela ia aparecer e a ideia nem parece... Eita, de novo. Bom, o que importa é que os Chapéus de Palha realmente começam a colocar o spa todo abaixo e o dono do spa é obrigado a fazer um plano B. Ele tira a criança de onde ela estava escondida e a torre chaminé do spa se transforma em um canhão bizarramente gigante apontado na direção da criança. Tipo, absurdamente gigante. Nível deletador de criança criado pelo Dr. Doofenshmirtz de gigante. E ele tá pessoalmente pilotando o canhão para apertar o gatilho. Meu Deus, eu sei de onde eu já vi esse design. Então é daí que os caras tiraram a ideia.
As irmãs têm um momento de conversa séria, com ainda mais flashbacks, e a irmã mais nova acaba sendo convencida que a pesquisa do pai delas valia a pena depois de se lembrar do quanto ela amava ele, de tudo que ele fez foi por elas, até mesmo ir embora, já que a tripulação do Fox estava perseguindo ele pela sua pesquisa, e se ele não tivesse ido embora, elas estariam em perigo. Ela muda de ideia e diz que o Sanjo do Mal não pode ficar com os cadernos, e o Luffy sorri com isso, dizendo que é a hora do show. Os Mugiwara todos começam a combar o dono do spa, jogando seus ataques diferentes nele. O Zoro em baixa qualidade caminhando na direção dele de forma ameaçadora. Ele fatia o canhão em vários pedaços e o Luffy usa o seu machado gigante para destruir o resto da ilha do spa. Eu tenho quase certeza que isso aqui é o fetiche de alguém. Enquanto isso, o Fox ainda tá desmaiado da última briga e a Porsche dá vários tapas na cara dele para que ele acorde e eles possam fugir. Eu tenho certeza que isso aqui é o fetiche de alguém. No final, o spa fica completamente destruído e nós vemos um arco-íris redondo no céu, mas com as cores todas invertidas. As garotas têm um momento de eureka, dizendo que esse é o tesouro delas. Alguns dias depois, elas mandam uma carta de volta pro Chapéu de Palha, dizendo que a ordem do arco-íris invertido era a ordem que elas tinham que adicionar os ingredientes. E toma! Elas tinham conseguido fazer uma pérola bonitinha. Além disso, o pai delas finalmente voltou do Paraguai, depois de ter ido comprar derby no precinho, e tudo fica bem. Eu tava feliz, o arco teve 2 episódios, foi perfeito. Teve drama, teve comédia, teve ação, teve baixa qualidade, teve Luffy sorrindo. A única pergunta é: como caralhos ainda tem mais um episódio disso aqui? A resposta? Não é mais um episódio disso aqui. É um episódio filler, mas não tem nada a ver com o resto do arco da Ilha do Spa. Esse é um episódio do Brook se sentindo pouco confiante depois de se juntar ao Chapéu de Palha. É mais um desses episódios fillers de barco que vão do nada pra lugar nenhum, mas são bem legaisinhos. O Brook tenta ajudar todo mundo nas suas funções e acaba atrapalhando geral. Tenta lavar louça, zoa tudo. Tenta botar o chá da Nami, zoa tudo. Tenta ajudar o Frank com um canhão, zoa tudo. Tenta meditar com o Zoro, zoa tudo mais uma vez. No final, ele e o Luffy conversam e o Brook expõe seus medos de não ser útil e ficar sozinho mais uma vez. E o Luffy reconforta o esqueleto, dizendo que ele é um dos companheiros dele e ele quer ele ali. O Brook termina o episódio com uma peça musical bem bonita sobre a sua solidão sendo preenchida por novos amigos, que eu não vou mostrar aqui com medo da Toei mandar assassinos de aluguel pra minha casa. Quer dizer, dá copyright claim nesse vídeo. É impressão minha ou os fillers estão melhorando de verdade? Parece que nos primeiros arcos a gente tinha episódio inteiro de enrolação para levar madeira até entupir, e agora em 2 episódios eles aprenderam a contar uma história bonitinha com começo, meio, fim e até um fanservice e uma camisa de KY ali no meio. Eu sei que vários dos fillers mais recentes são feitos por animadores independentes, contratados pra isso, mas isso não muda o fato que eu tava genuinamente impressionado com a animação fluida que esse filler tinha em vários episódios. De verdade, parece que a animação desse filler tava melhor que muito episódio PowerPoint da própria Toei. Parece que eu só tô elogiando todos os fillers que a gente assiste, mas mais uma vez eu gostei. Vamos colocar 4 de 5 pais ausentes abacaxudos pra Ilha do Spa. E uma estrelinha bônus pelo episódio do Brook, que tira o arco do nosso bug de Grande Pang do pódio. Indo mais um arco pro top 3 melhores arcos de One Piece. Eu tô genuinamente impressionado com a curva pra cima que todos esses fillers estão fazendo. Se continuar melhorando desse jeito, daqui a um tempo o anime de One Piece vai ser o filler de verdade e a história boa mesmo vai estar nos episódios da lista do nosso GOAT do Reddit, Ciner VIP. O próximo arco é de alguém muito familiar. Luffy Chefão, episódios 406 e 407. Senhoras e senhores, estamos de volta em Grande Pang. Mas dessa vez sem o bug. Situando todo mundo, o Grande Pang é mais um filler de universo alternativo. Esse aqui se passando em alguma espécie de Japão feudal de One Piece. Todo mundo tem uma profissão de Japão feudal, mas nada disso importa, porque nesses 2 episódios é mais um evento clássico da cultura japonesa, Mikoshi, onde o pessoal constrói esses pequenos templos portáteis e carregam em cima dos ombros para diversos rituais. No caso de Grande Pang, não é só sobre o ato de construir e carregar o pequeno templo, como também vai acontecer uma corrida com esses templos portáteis, e o vencedor da corrida vai ter acesso ao tesouro secreto do Shogun, que ninguém sabe exatamente o que é, mas que todos aqueles que conseguiram esse tesouro anteriormente conseguiram ter os seus maiores desejos realizados. Então, todo mundo tá imediatamente a bordo de participar dessa corrida. Eles vão pro melhor carpinteiro da cidade, que obviamente é o pervertido sem calças Frank. Ele aceita ajudar eles para construir o melhor templo corredor do mundo e nós descobrimos que os nossos protagonistas estão contra a Thriller Company nessa corrida, com o Dr. Hogback como
líder deles. Nesse mundo, eles são só um grupo de vilões sabotadores de corrida. Basicamente o Dick Vigarista, mas com o shape do ovo malvado do Gato de Botas. A Perona e o Tigre Invisível dele estão sabotando os outros competidores um por um para tentar tirar eles da corrida. Enquanto isso, o Zop tira um esqueleto com afro do rio da sua pescaria. O próprio Brook, que não lembra de nada, mas vira rapidinho amigo do Zop, do Luffy e do bando de crianças que andavam com eles. Acho que ele virou tipo um policial honorário dessa vila, sei lá. É tudo desorganizado nesse lugar. Tem 2 policiais. Um deles só foge dos problemas e o outro só soca qualquer cidadão que ele não gosta, que pode ou não tá fazendo coisa errada na direção do horizonte. É polícia baseada puramente em vibes. Depois de um tempo, os policiais pegam o Absolon sabotando os templos de outro participante da corrida e eles até conseguem derrotar os zumbis, mas não sem antes eles destruírem um templo alheio. Finalmente cai a ficha que se os caras da Thriller Company estavam sabotando os outros templos, então eles também iriam sabotar o deles. O Luffy acerta alguns zumbis com o especial de fillers e nós descobrimos que eles destruíram o templo especial da Thousand Sunny que o Frank tinha feito. O Brook tem algum tipo de déjà vu. E se lembra das suas memórias. Ele é um ex-membro da Thriller Company. Ele troca de roupa impressionantemente rápido. Tipo, ele tá falando com uma roupa, close na cara dele e ele se trocou. Eu só consigo assumir que enquanto a câmera tava dando um close no rosto dele, o Brook tava trocando de roupas na frente de todo mundo só pra poder farmar a hora dele no próximo shot e ir embora tocando flautinha. Todo mundo fica se perguntando pra onde o Brook foi. Felizmente, a fofoqueira da vila, que ainda não tinha aparecido nos episódios até agora, sabe a resposta pra isso. A Robin diz onde ele pode ser encontrado, e no meio da gritaria do Brook, o Zoro Monja também é acordado. Então, a dupla dinâmica aqui vai resgatar ele e lutar contra a Thriller Corp. Eles derrotam os zumbis, resgatam o Brook e no final todo mundo acaba trabalhando junto pra conseguirem construir um novo templo portátil pra corrida na manhã seguinte. O mini arco termina com um episódio de corrida maluca japonesa, com os truques de cola do Frank sendo obrigados a competir com o templo do zumbi Ors. Os protagonistas ganham a corrida, e você sabe exatamente o que vai acontecer com os vilões no final do episódio, né? O Luffy estica os braços pra frente e pode falar comigo, manda os caras voando igual a Equipe Rocket. Isso sim é ação de verdade. Eles ganham acesso ao tesouro do Shogun e descobrem que é uma calcinha dourada fio dental bastante sexy. Qualquer desejo que você fizer enquanto estiver vestindo ela vai se tornar realidade. É tipo usar a calcinha amarela no ano novo pra conseguir dinheiro, só que ainda mais mágica. Esse arco é bom. Eu gosto de Grande Pang e eu gostei desse arco. O finalzinho do Brook tocando Bin Sake na flauta é bem gostosinho de ouvir também. Mas ao mesmo tempo eu não consigo tirar da minha cabeça que esse é o pior dos 2 arcos de Grande Pang. Por mais que seja bem divertido, o Dr. Hogback não consegue ser nem de perto um vilão tão carismático quanto o Bug. Nem pra ser o Gecko Moria o vilão, ou sei lá, a Perona. Botaram um ajudante narigudo do Moria com o carisma de um papelão molhado no lugar dele e o filler é realmente pior por causa disso. Pelo fato dele ser pior que o outro, eu vou dar 3 de 5 calcinhas mágicas do Imperador pro arco do Luffy chefão. Não chega no top 3, mas ainda é um bom filler. E se você gostou de Grande Pang parte 1, você vai gostar da parte 2. O próximo arco é um prequel pra um filme que eu nunca assisti. Aparentemente é pra fazer a ligação entre o anime e o filme. Talvez fique meio estranho, mas vamos ver. Pequeno East Blue. Episódios 426 ao 429. O primeiro episódio já começa com um texto enorme escrito, uma apresentação especial relacionada com o filme, o que não significa absolutamente nada. É uma apresentação, o que não diz muita coisa. É relacionada com o filme, o que também não diz praticamente nada. Eu tô 100% esperando que seja um grande sarau ou peça de teatro de nível de ensino fundamental dos funcionários da Toei interpretando os personagens do filme, mas eu acho que eu vou me decepcionar. O sarau teria sido melhor. Vamos lá, esse arco começa com o que eu só posso descrever como um submarino mexicano. A tripulação inteira é de mariachis. O capitão usa um sombreiro que parece que toda vez que eu olho ele fica um pouquinho maior. E o imediato é um luteador. Eles aparentemente querem se juntar à tripulação de um cara chamado Chique, mas tem que completar uma missão pra ele primeiro. O episódio vai pro Chapéu de Palha, com fome e pescando. O Luffy tá grávido. Eles até conseguem pescar um peixe, mas um besouro gigantesco com um símbolo da marinha pintado do lado come o peixe deles. Além disso, uma garota com roupas de marinheiro tá assistindo isso e ela chama o besouro de Boss, torcendo pra ele derrotar os piratas. De verdade, o besouro tá fazendo um bom trabalho. É a primeira vez que o golpe do Luffy de jogar os caras voando com um Gomu Gomu no Equipe Rocket não funciona.
O besouro Chad tanca o ataque e ainda acaba sequestrando os 4 meninos originais da tripulação e leva eles até a criança, que não perde a chance e tenta afundar a moleira do Luffy na mordida. O povo dessa ilha sai de dentro da caverna. Esse velhinho com cara de aposentado de fila de lotérica reconhece os Mugiwara. Ele diz que o povo dessa vila morre de medo de piratas, mas os chapéus de palha são diferentes. Além disso, ele conta a história desse besouro. É um besouro gigante que não para de crescer e é como se fosse um guardião protetor dessa ilha. O próprio velho diz que o besouro vai trocar de pele mais uma vez amanhã e vai ficar ainda mais forte. O Luffy, em baixa qualidade, não perde tempo e desafia o besouro pra sair na porrada amanhã quando ele estiver mais forte. Pra completar a história triste, a garota que nós vimos antes tinha um pai marinheiro, mas ele faleceu recentemente, e o besouro apareceu alguns momentos depois para proteger a ilha, quase como um sinal divino do pai dela voltando. Então, ela usa roupas de marinheiro para honrar o pai dela, e ela e o besouro são extremamente ligados, e o besouro protege ela. É até que bonitinho, mas parece que a cada 2 fillers, um é sobre um animal e uma criança fazendo uma amizade linda, e eu gosto disso. Mas só tem um certo número de vezes que o One Piece pode copiar o filme ET sem ficar repetitivo, e eu oficialmente acho que chegamos nela. A história não é ruim, mas eu tava assistindo isso tudo mais ou menos assim. Aqui vem a parte curiosa desse arco. Existem vários prédios familiares para todos os nossos protagonistas ali. Por alguma razão, todas as pessoas do East Blue que foram pra Grand Line acabam nessa ilha em algum momento. Então, eles construíram esses prédios para parecer com o lugar de onde eles vieram. Ainda por cima, eles são muito fã do Chapéu de Palha, inclusive convidando a Nami pra vir também conhecer a vila junto com eles. Quando ela chega, dá pra ver que algumas pessoas se passam um pouco de fãs pra um negócio meio doentio mesmo. Ela tem um fã-clube, gente chora quando vê ela, tem escultura dela que os caras fizeram. Os esquisitos chegaram ao ponto de raspar a cabeça dele pra dizer love quando eles estivessem juntos. O que com certeza é demais. Como tá em só mais um episódio aleatório de One Piece, então é engraçadinho. Mas tá uma correção de cor e uma música tensa de virar filme de terror, a versão animada de Louca Obsessão. Além disso, o resto dos Mugiwara também vão conhecendo o vilarejo, reconhecendo todos esses lugares do passado deles. Tem um pouco de filler da backstory dos nossos Mugiwara pra aumentar o tamanho do filler. Mais uma vez, One Piece conseguiu botar filler canônico dentro do filler. Legal. Além disso, o povo da vila fica parecendo as meninas que seguiam o Sasuke no colégio, dando gritinhos quando qualquer um dos chapéus de palha passam por perto. A única pessoa que continua odiando eles é a garotinha, que é a hater número 1 de piratas, e fica olhando eles com raiva o episódio inteiro. No final desse episódio, os piratas de sombreiro chegam na ilha. A missão deles é capturar o besouro, que pertencia a esse tal de Chique, e eles vão ter que levar ele de volta pra entrar na tripulação deles. Os piratas então saem do submarino deles atirando pra cima e pra baixo do pequeno East Blue, chegando ao ponto de destruir o Baratie e deixar só Urá no lugar. Os Mugiwara começam a brigar com eles e parece estar funcionando, até jogarem no Luffy a fraqueza de filler deles, uma rede. Essa aqui, ainda por cima, é pontuda. Ele derrota Shichibukai semana sim, semana não, mas rede é foda. Se eu tivesse uma moeda por cada vez que o vilão de um filler captura o Luffy em uma rede repetidas vezes, eu teria 2 moedas, o que não é muito. Mas é estranho que aconteceu 2 vezes. Não só o Luffy, mas aparentemente o poder de lançar redes a esmo é tão forte que o cara consegue capturar o trio monstro inteirinho só com as redes dele. O Luffy na rede pontuda, o Sanji na rede de aço e o Zoro na rede que eu só posso assumir que seja feita de sêmen. É sêmen mesmo isso, só pode ser sêmen. Olha como fica no meio dos dedos do cara ali, pô. Eu entendo de sêmen. O besouro finalmente aparece e tenta lutar contra eles, mas ele também não tem chance, chegando ao ponto de desistir completamente e aceitar ser capturado por todo mundo em troca da segurança da garota e as pessoas da vila. O filler mostra mais várias backstories da garota com o seu besouro amigo, no que parece ser o episódio Pokémon mais estranho desde aquele dos peitões do James. Pra completar a analogia com Pokémon, a garota e o vilarejo decidem lutar pelo besouro e ele evolui, soltando a carapaça antiga dele e conseguindo usar seus novos poderes de fogo pra soltar o chapéu de palha e desmaiar. Agora, os nossos protagonistas estão mais espertos e preparados para os poderes de rede. Então, é hora da luta. O Zoro e o Sanji ficam para lutar com a maior parte da tripulação, com a ajuda do pessoal do vilarejo que tá jogando pedras contra os piratas. E o Luffy vai tirar X1 contra o capitão deles. Pera, pausa. Olha o
tamanho do chapéu do Luffy. O chapéu de palha cresceu enquanto a gente não tava olhando, ele parece uma criança usando um chapéu de adulto, que negócio esquisito. O final da luta é inovador pra um filler. Ao invés do Luffy derrotar ele jogando o cara no céu, ele derrota o capitão dos vilões inflando a ponto de explodir a rede que ele tava capturado e socando o cara do sombreiro na direção do mar. Eu acho que eu preferia ver ele jogando os caras longe mesmo. Antes do episódio acabar, a gente vê mais um pouco da backstory da garota com o besouro dela, porque pra quem não percebeu, nos últimas 7 cenas da backstory dela, ela gosta do besouro e o pai dela morreu, tá? No final, ela perdoa o chapéu de palha igual a Nami fez algum dia, e o filler acaba com mais uma chamada para o filme desse tal de Chique. Eu posso ser honesto? Eu vou ser honesto. Eu odiei esse filler. Qualquer filler que tem backstory dos Mugiwara dentro dele, pra mim já é o cúmulo. Botar a backstory repetida pra aumentar o tamanho de filler é a pior ideia que já tiveram na história. Além disso, os vilões são qualquer coisa. O besouro é qualquer coisa. O arco da garota é a mesma coisa que a gente já viu muitas vezes. A única parte interessante, que eram os prédios do East Blue, quando eu achei que iam ser explorados, o luteador maldito encheu eles de tiro. Eu não gostei de nada que tem nesse filler. Por mim, 1 de 5 usuários de rede de sêmen pra pequeno East Blue. Eu não duvido que esse filme seja da hora e que o filler adicione mais pra um filme da hora. Mas o filler por si só, meu Deus, é uma bosta! Agora, vem vários fillers que são curtinhos, um episódio aqui e ali. Então, a gente vai fazer um round relâmpago pra passar pelos próximos fillers da lista do nosso mano do Reddit rapidinho. Nenhum deles é péssimo, nem muito bom. Então vamos lá. Uma retrospectiva antes de Marineford. Parece aqueles episódios que tem final de sitcom lembrando dos melhores momentos. É legalzinho. 3 de 5 bigodes do Barba Branca. One Piece e Toriko crossover. Nunca vi Toriko. Achei engraçado. 3 de 5 emojis de risada que meu pai gosta de usar. O passado do Luffy. Bem legal pra aumentar o passado do Luffy. Mas também nada transcendental. 3,5 Sabo criança feia. Reação do Chapéu de Palha. Esse episódio aqui mostra como todo mundo reagiu aos eventos de Marineford. Eu podia jurar que isso aqui era canônico. 3,5 de 5 Aces tendo o coração tocado. One Piece e Toriko crossover 2. Fiz vários kkk. Ainda não conheço esse Toriko, mas esse cara é engraçado. 3 de 5 emojis de risada de novo. Ufa, foi. E de uma vez só, a gente passou por uma boa parte da lista do nosso amigo do Reddit. A gente tá quase acabando de verdade. Olhando aqui, falta pouquinho pra gente zerar os fillers de One Piece. Menos aqueles que eu pulei sem querer e vocês me avisaram nos comentários. Sim, talvez eu tenha que voltar pra ver eles algum dia. Mas uma coisa de cada vez, e a coisa da vez é o próximo arco do vídeo de hoje. Ambição de Z. Episódios 575 ao 578. Esse aqui é mais um arco que liga a um filme. O último foi péssimo. Esse aqui até que não é tão ruim. O episódio começa com a marinha cercando o Chapéu de Palha logo depois deles saírem da Ilha dos Homens Peixe. Mas eles não precisam lutar contra a marinha dessa vez. Aparentemente, eles estão em um mar bizarro do Novo Mundo, cheio de fenômenos esquisitos, e essa miragem é só mais um desses. Os nossos protagonistas aqui passam minutos brigando contra o mar e suas mudanças antes de seguirem em frente. Dá pra ver que esse é o primeiro filler que a gente tá vendo pós-time skip, porque todos os animadores parecem ter esquecido como desenhava. Uma pequena garota come toda a comida do Chapéu de Palha, e quando eles vão tentar pegar ela, ela fica gigante. O Luffy joga ela no mar e descobrem que ela é uma usuária de fruta, uma gigante que comeu a Tiny no Mi. Eles discutem os poderes dela e em segundos ela já responde a pergunta que todo mundo tinha sobre o Homem-Formiga e o Thanos, dizendo que sim, a técnica mais poderosa dela é entrar dentro do corpo dos inimigos e crescer. Além disso, ela diz que estava por ali porque ela estava buscando o pai dela, um chefe gigante especializado em paella e churrasco de monstro, que roubava comida da marinha e do governo do mundo para entregar para os necessitados, o que fez com que ele tivesse uma recompensa na sua cabeça e tenha sido capturado pela marinha, e tá sendo levado nesse momento para Impel Down para execução, mas ela tava lá para interceptar o barco e salvar o pai churrasqueiro dela. Nós vemos também os vilões desse mini arco, e imagino que do filme, Anel Marinha, um grupo de ex-marinheiros que são mais mal que o Pica-Pau e querem matar todos os piratas, não importa como. Esse cara aqui literalmente diz que não tem problema ele matar todos os marinheiros que estavam levando esse cara pra Impel Down, se eles conseguirem matar um pirata no processo. Pirata bom é pirata morto e tudo mais. No caso, esse cara só queria fazer comida pras pessoas, mas na cabeça do gênio do chamito de 2 cotovelos aqui não importa. Tem recompensa, tem que morrer. Além disso, ele tem uma alpaca, e a alpaca é chamada de Alpacatino. Eu não tenho nenhum comentário sobre isso, fora que isso é a coisa mais engraçada que eu já vi na minha vida. Ah, e o Alpacatino é um canhão. Não leva muito tempo para que os Mugiwara encontrem o pai da garota. Sabendo que eles passariam por ali e tendo um gigante no seu meio, eles chamam bastante atenção. Luffy e seus amigos decidem que vão atacar esse comboio da marinha e recuperar o gigante. A Nami faz um plano. Metade da equipe vai criar uma distração pra marinha, enquanto a outra metade vai usar o submarino da Sunny e entrar de
bigode fininho. O plano entra em ação e começa aquela briga clássica de chapéus de palha contra marinheiros. Parece que nós vamos conseguir vencer, mas a Neo Navy aparece para batalhar com eles e começa a lançar torpedos em geral. O gênio do Chamito aparece para tentar matar todo mundo e começa uma luta em 3 partes. O Zoro e o Luffy contra o gênio do Chamito e o vice-almirante espadachim. Eu devo dizer, eu tava até que interessado. Era só luta, mas pelo menos tava divertido. As lutas de filler normalmente não são muito interessantes nem bem animadas, mas essa animação desses dois usando Skywalk é genial. A luta, infelizmente, tem que ser terminada mais cedo, quando o mar bizarro que eles estão começa a cuspir canhões de água pra cima. Tipo a Knock Upstream que levou eles pra Skypiea, muito menor, mas quase tão destrutiva quanto. A Nami tem uma ideia, usar a própria velocidade desse tornado para jogar eles pra longe com o gigante junto com eles e funciona. O episódio termina com o gigante aceitando cozinhar pro chapéu de palha em baixa qualidade, mas é claro que o gênio do Chamito não ia deixar isso acabar assim. E ele aparece pra um segundo round de lutas. Primeiro, batendo no gigante na garota que sai voando com efeito sonoro de avião a jato. O Luffy briga com ele e esse cara da Neo Navy é forte. Forte a ponto de fazer parecer que o Luffy vai ser derrotado. Mas a pequena gigante tem uma ideia. Ela pede pro Zop atirar ela na direção do vilão do arco, pensando em botar em prática a estratégia do Homem-Formiga e do Cu. Mas o cara aqui tinha visto todos os memes e coloca o Luffy na frente, fazendo ela entrar na boca dele. Mas isso era também o que ela precisava para vencer. O Luffy é feito de borracha, então é só ela ficar gigante, esticar o capitão de dentro pra fora e pronto. É isso mesmo, o ápice desse filler é o Luffy gigante de cropped de shortinho curto. O Luffy usa um Gear Second gigante e esmaga o vilão da semana com um pé-lança gigantesco. Dessa vez, ele resiste à tentação de mandar os caras saírem voando e ao invés disso, amarra eles em uma pedra para que a marinha possa encontrar eles. Os Mugiwara comem a paella de vulcão que o gigante tinha feito para eles e pronto. Fim de arco. Mais ou menos, na verdade. Esse cara que a gente derrotou aparentemente era só mais um dessa Neo Marinha e na realidade tem pessoas muito mais legais e poderosas do que ele. Mas né, isso é no filme e a gente não tá vendo os filmes de One Piece. Esse vídeo é sobre os fillers, não sobre os filmes. Pelo menos não ainda. O review, se for pra ser completamente honesto, a história desse filler não tem absolutamente nada de especial. Os Chapéus de Palha querem resgatar um cara pra comer picanha de vulcão e eles conseguem. Tem alguns passos a mais, mas o resumo é basicamente esse. Não tem nenhum personagem interessante, não tem nenhuma cena que fica na memória. E fora a piada do Alpacatino, nem a comédia diz muita coisa. Mesmo assim, eu acho que eu gostei. Não foi nada demais, mas foi divertido. Depois da chatice do último filler, esse aqui pelo menos passou rápido. E não me deu vontade de comer um saco de prego enquanto eu assistia eles. Eu vou dar 2,5 de 5 alpacatinos pra ambição dizer. Exatamente ali no meio. Não é bom, não é ruim. Ele só tá lá e às vezes é só isso que precisa ser. Originalmente, eu planejava acabar o vídeo por aqui, pra gente ter fillers o bastante pra uma parte 4. Mas o roteiro ainda tava um pouco curto. E os próximos arcos fillers parecem não ser tão gigantes. Eu já me arrependo disso, mas eu decidi que a gente vai até o fim hoje. Se prepare, porque lá vamos nós até o final da lista do nosso mestre do Reddit, Sinner VIP. Quanto ainda pode demorar? Meu Deus, porque a barra do vídeo ainda tá desse tamanho. Resgate do César, episódios 626 ao 628. Nos primeiros segundos desse arco, eu já percebi que tinha algo diferente acontecendo. Esse arco é bem animado, muito mais bem animado do que muito episódio da série principal de One Piece. Esse arco tem o Law, que é sempre um bônus gigantesco pra mim. Ele vem entre Punk Hazard e Dressrosa, que por mais que o anime tenha tornado esses dois arcos torturantes, são alguns dos meus arcos favoritos por causa do mangá. Eu não sei explicar o porquê, mas eu tava sentindo que tinha alguma coisa diferente no ar. Diferente de todos os fillers até agora. Os Mugiwara são atacados durante a noite por animais misteriosos e um homem chamado Bridge. Uma mistura do cara do Monopoly com pirata com traficante de animais exóticos. O design dele tem muita coisa ao mesmo tempo e eu acho que eu adorei. O design dele diz muita coisa, mas principalmente transpira a energia que esse cara vai ser um completo maldito. Só de olhar pro design dele dá pra ver que esse cara é mau. Mau no nível de empurrar a avó da escada e roubar doce de criança. O Luffy é atingido por um Kung Fu Dugong que consegue usar Haki, aqueles mesmos Kung Fu Dugongs que a gente conheceu em Alabasta, mas esse aqui é muito mais poderoso. E é claro, o nome do arco não seria esse se fosse o contrário. Esse tal de Bridge sequestra o César e pro plano do LoL funcionar, eles precisam resgatar ele. Rapidinho, eles conseguem achar onde o Bridge foi parar. Um navio do tamanho de uma ilha que parece tapar o sol na frente deles. Só 3 personagens
personagens vão pro navio do Bridge: o Luffy, o LOL e o Chopper. O Chopper, inclusive, diz que reconhece os animais. A maior parte deles pareciam com os coelhos que o Chopper conhecia de Drum Island. E principalmente, a razão que ele tá acompanhando eles: o Kung Fu do Gong, que lutou contra o Luffy, disse que não queria fazer isso enquanto estava brigando com ele. Entrando no navio do Bridge, o trio é imediatamente atacado pelos animais. Eu normalmente digo que a ação de filler é ruim e sem graça, parece quase um combate de turnos, com cada chapéu de palha dizendo o golpe que vai usar e a gente vendo acontecer. Mas esse aqui também tá diferente nisso. Olha essa sequência curtinha do Chopper lutando karatê, ou do Luffy lutando contra o povo boxeador. Eles não precisavam isso parecer tão fluido ou tão divertido, mas dessa vez até as lutas estão bem feitas. No final da luta, o Luffy, em baixa qualidade, derrota o Dugong Kung Fu e descobre que esse cara é um dos discípulos dele de Alabasta, voltando pro anime 500 episódios depois. Oda Gênio. No caso é filler, né? Oda Filler Gênio. O Dugong, inspirado pelo que o Luffy falou pra ele lá em Alabasta, se tornou um pirata e criou a própria tripulação de monstros do mar, como os coelhos e o polvo boxeador que a gente viu. E essa é a coisa mais fofa que eu já vi na minha vida. É muito bonitinho ver esse carinha reconhecendo o Luffy fica animado pra caramba de treinar seu discípulo mais um pouquinho. Ele até copiou o X no peito do Luffy com tinta pra ficar mais parecido com o ídolo dele. Eles estavam treinando juntos novamente, mas é claro que não ia ficar assim. Enquanto isso tudo estava acontecendo, o Caesar estava na prisão do Bridge e nós descobrimos o plano do vilão da semana. Ele quer usar as frutas artificiais do Caesar para transformar todas as pessoas em animais e conseguir controlar o mundo inteiro. Ele odeia humanos e quer um mundo só de animais. Ele tem a Petopetonomi, que permite que ele controle criaturas com essas coleiras verdes contra a vontade delas. Esse arco estava começando muito bem. Eu tava emocionalmente conectado com o Dugong, uma pequena criaturinha karateca que quer ser um pirata livre com seus amigos animais. Como eu conseguiria não me apaixonar por isso? O arco filler conseguiu. Eu tô emocionalmente investido como eu nunca tive antes. Eu amo os personagens secundários desse arco. Eu odeio o vilão dessa semana e eu quero muito ver o Luffy jogando ele no céu igual a equipe Rocket. E eu ainda digo mais: quando ele tiver no ponto mais alto, eu vou estar torcendo pela gravidade pra puxar esse filho da puta com força na direção do chão. No final do primeiro episódio, o Bridge entra na sala que eles estão e joga uma das coleiras no Chopper, capturando ele e fazendo o garoto entrar em Monster Point. Se não bastasse, o vilão se aproveita da confusão que se tornou os dois brigando com o Chopper e faz a mesma coisa com o Luffy e o Law, capturando todo mundo. O controle dele é tão forte que ele consegue fazer o Law e o Luffy sentarem e dar a patinha. Além disso, acaba o Monster Point e o Chopper morre. O Bridge finalmente vê o Chopper sem a roupinha de samurai que ele usava antes e acha ele a criatura mais fofa do mundo, decidido em tornar o Chopper no seu próprio pet. O Law e o Luffy acabam sendo presos junto com o Caesar, mas o Law parece perceber uma fraqueza nos poderes do Bridge. O vilão da semana chega pra ver o trio na prisão e ele colocou o Chopper em um fofíssimo vestido de maid rosa. Eu quero uma figure disso pra ontem. Mas enquanto o Bridge se comportava igual um psicopata e fica abraçando o Chopper, o próprio acaba cortando o rosto dele com a sua pata e o Bridge chicoteia ele na volta. O Luffy, que até agora tava dando risada da roupa nova do Chopper, entra no modo sério imediatamente. Agora, não sou só eu que odeio o Bridge, como o Luffy também tá contando segundos pra Gomu Gomu não assassinar esse cara. Não só isso, mas o Luffy diz pro Bridge parar de machucar o seu amigo, e isso parece reativar algumas memórias do vilão, sobre como ele foi abandonado pela sua tripulação antiga por ser filho da puta demais até pra piratas genéricos. Ele conta pros protagonistas o seu plano de controlar o mundo inteiro. E obviamente, o Luffy acha a ideia nojenta, dizendo que nunca vai ser controlado por ninguém. O Bridge então faz o Luffy e o Law lutarem entre si em um cenário que parece um circo, em uma luta que teoricamente seria até a morte. Mas nós vemos o Law regularmente olhando de canto de olho, como se ele estivesse bolando alguma espécie de plano enquanto brigava com o Luffy. Depois de algum tempo de ver o mestre dele se machucando, o Dugong Kung Fu pula na frente do golpe e ainda por cima não se acovarda quando o Bridge ameaça chicotear ele. O Dugong tenta defender e suplicar pelo Luffy em uma cena de cortar o coração segurando a perna do vilão, que fica muito bravo com essa insolência e falta de controle. Ele começa a chicotear o Dugong e o nosso pequeno guerreiro se mantém de pé. Ele tá chorando, ele tá com muita dor. Nem a tripulação dele tem coragem de assistir essa violência, mas o coração de pirata do pequeno Dugong não treme por um único segundo e ele se mantém de pé.
Que emocionante, cara. Parece que a coragem do Dugong iria funcionar quando o Bridge diz que os dois poderiam parar de brigar. Mas não era porque ele tinha ouvido esses pedidos. É porque ele é sádico de verdade, mandando o próprio Dugong matar o Luffy. Por mais que o nosso garoto tente resistir ao controle, ele não consegue e começa a acertar o seu mestre em meio a lágrimas. A única coisa que o Luffy consegue falar em relação a isso é quão orgulhoso ele tá do poder que o seu amigo conseguiu e que ele não deveria se preocupar. Com ainda mais choro, o Dugong acerta os dois usuários de fruta na direção do mar e só observa eles caindo com uma consciência pesada. Esse carinha aqui tá tendo o pior dia da vida dele e eu tô junto com ele em todo o caminho. Eu vou admitir que talvez eu tenha derramado algumas lágrimas junto com ele nesse momento, ele tá tão triste, cara! Todo mundo acha que os dois capitães morreram e o Chopper é o escolhido da vez pra fazer o discurso, dizendo que ele é um pirata livre. A única pessoa que ele aceitaria que desse ordens pra ele é o próprio Luffy. O Bridge perde o controle e manda todos os coelhos matarem o Chopper. Mas o Law e o Luffy retornam e conseguem parar os coelhos. O Law explica que descobriu a fraqueza desse cara. O controle mental dele só funciona quando as pessoas são capazes de ouvir o que ele tá falando. Então, desde a prisão, ele tá usando protetores de ouvido e tava só fingindo ser controlado, esperando a oportunidade perfeita pra contra-atacar. Quando eles estavam caindo em direção ao mar, o Law usou seus poderes pra trocar eles de lugares com duas pedras e enganar o Bridge. Começa a tocar música épica e eu tava comemorando mais que gol do Brasil na Copa do Mundo, de pé na sala da minha casa, igual um imbecil, torcendo pro personagem fictício de chapéu bater no personagem ainda mais fictício com outro chapéu. Esse filler realmente me pegou de jeito. O vilão tem um último plano. Ele dá uma ordem pra si mesmo pra matar o Law e o Luffy, conseguindo canalizar um poder que ele não tinha antes e ficando completamente trabalhado no anabolizante, copiando o treino de ombro do Broly ainda por cima. O Dugong finalmente completa o seu arco de personagem e faz as palavras do Chopper as suas, dizendo que eles não são armas pra serem usadas e são piratas livres. A tripulação dele segura o Bridge no lugar e ele e o Luffy fazem um soco de mestre e discípulo que, adivinha? Eu queria tanto ver isso. Faz o Bridge sair voando igual a Equipe Rocket. Música pros meus ouvidos. Ver isso nunca foi tão satisfatório como agora. No final, o Dugong diz que ele e os piratas Kaiju têm que ficar mais fortes e explorar o novo mundo. E eu tô torcendo demais por eles. Eles nadam em direção ao pôr do sol e eu só desejo coisa boa pra esses caras. Eu queria muito ver as aventuras do Dugong e piratas Kaiju. Os chapéus de palha assistem enquanto eles vão embora, em um frame que claramente quem desenhou gostava mais da Nami do que da Robin. Eu vou falar de cara. Esse filler aqui, caso vocês não tenham percebido, é o meu filler favorito. Esse é o filler que eu pessoalmente mais desejaria que fosse canônico. A ação dele é legal, o arco dos personagens é maneiro e eu me conectei demais emocionalmente com todo mundo. Eu vou dar 5 de 5 Dugongs de Kung Fu com X no peito para resgate do César. Eu não esperava nada e o arco entregou tudo. Além disso, eu gostei bastante que esse arco não tem todos os chapéus de palha. Por mais que eu goste de todos eles e os meus chapéus de palha favoritos literalmente não tivessem nesse arco, trabalhar só com 3 personagens ao invés de 10 é uma excelente escolha. Dá pra todo mundo ter o seu momento de brilhar, de discutir e de participar. Nos outros fillers parecia que sempre era o Luffy fazendo tudo e o resto do pessoal dando um comentário ao outro ou sendo alívio cômico. Esse aqui tem muito menos gente pra ficar fazendo malabarismo de personagem e dividindo o tempo de tela. Então ele consegue ter momentos importantes pra todo mundo. Pode parecer loucura, mas eu acho que esse é o arco filler perfeito. One Piece é um balanço bastante complexo de ação, drama e comédia, e esse provavelmente é o primeiro filler que balanceou isso perfeitamente. Por isso, ele vai pro primeiríssimo lugar no nosso ranking de fillers de One Piece, destronando inclusive G8. E eu realmente não acho que qualquer um vai conseguir tirar ele de lá. Eu comecei essa série de vídeos querendo achar um diamante escondido nos meios dos fillers de One Piece, e eu acho que eu finalmente achei. Eu te amo, arco do Dugong Kung Fu e seus amigos monstrinhos, eu te amo! Agora, pra todo mundo que tá vendo, se prepare. Daqui pra frente, é só ladeira abaixo. Ilha de Prata, episódios 747 ao 750. Esse arco vem depois de Dressrosa e antes de Zou. Então metade da tripulação já seguiu em frente pra Ilha dos Animais e a outra metade tá no barco do Bartolomeu. Eu tenho que admitir de início que o Bartolomeu deve ser um dos personagens que eu acho mais irritantes de One Piece inteiro. Esse negócio todo dele ser fã do Luffy acima de tudo e a cada 3 palavras que ele fala, 4 são Luffy Senpai, acaba ficando bem chato, bem rápido. E o foda é que esse arco filler é inteirinho dele. Começa com o Luffy e o Bartolomeu sendo capturados por um grupo de mulheres motoqueiras do mar, que usam um pedaço de carne gigante como isca pra pescar eles.
literalmente pescar eles. O design da líder desse grupo é até que interessante. Então, mesmo sendo o arco do Bartolomeu, eu queria muito tentar gostar desse arco inteiro. Os dois usuários de frutas são colocados em placas de pedra do mar. E como se eles não forem capturados, não vai dar pra ter o resto da história, o resto dos chapéus de palha só deixam ele escapar. Eu imagino que o Zoro tivesse, sei lá, tirando um cochilo nesse momento, porque o capitão dele é sequestrado e ele não faz nada além de ficar moderadamente irritado. Os dois protagonistas do arco foram capturados e estão presos na mina de prata, cheia de piratas que capturam outros piratas e entregam as recompensas dele pro capitão dessa galera toda. Um homem chamado Bill, que tá comendo pedra. Ele tá... pedra? Pedra mesmo? Você sabe o que falam do passarinho que come pedra, né? O Bartolomeu tá sendo forçado a trabalhar nas minas. O Luffy transformado numa bola. O Bill tem uma fruta do diabo capaz de manipular metal. E ele botou o Luffy nessa bola de prata, só com a cabeça do lado de fora. A garota ruiva, o nome dela é Desire, diz que o Luffy vai ser entregue pro Bill como algum tipo de recompensa e o Bill vai executar ele. A tripulação inteira das minas vai pra uma espécie de anfiteatro, apresentar os últimos piratas que capturarem pro Bill comedor de pedra. Tem valores muito altos, mas a Desire tem de longe a maior recompensa. O menino burro dentro da bola de boliche ali vale 500 milhões de berry. O Bill faz um discurso depois de ver isso e o público parece adorar ele. Muito. Parece quase um culto, tanto que todo mundo que tá ali em volta fica animado e apaixonado de ver o Bill falar. Deve ser o abdômen dele. Consegue ser bem convincente olhando daqui. O Bartolomeu escapa do trabalho forçado pra salvar o Luffy. Ele reconhece a Desire como uma amiga de infância dele. O Bill tenta lutar contra eles usando seu poder de abdômen derretedor de metal. Mas o Luffy dá uma de pedra do Indiana Jones e crava um caminho pra eles escaparem. Nice car. A Desire persegue os dois, mas acaba explodindo uma ravina e os três caem dentro dela, em direção às profundezas da mina. No final do episódio, o Bill tá reportando pra algum Funko Pop esquisito, que trabalha pro monstro do Novo Mundo. Droga. Lá vem mais um desses mini arco fillers horríveis de ligação com o filme. O vilão da vez aqui diz que tem um plano pra pegar o trio que caiu nas minas. Um homem que tem a poderosa fruta do carrinho de mina e consegue se transformar em um trenzinho de mina. Eu acho que essa talvez seja a pior fruta do diabo que eu já vi em One Piece. Pior do que a da jaqueta, tá? Você tem o poder de se mover rapidamente, mas só em um trilho pré-definido de trilhos de mina e ainda fica aparecendo a versão do meio do caminho entre o Thomas o Trem e um cobrador de ônibus aleatório, igual aqueles memes da menina virando rato, só que de trenzinho. O homem carrinho tenta atacar o trio, fazendo um loop radical. Eles escapam dele e acabam caindo ainda mais fundo nas minas. O Bartolomeu e a Desire aproveitam a chance para conversar sobre a amizade deles que algum dia eles tinham, como eles tinham prometido conquistar o mundo juntos. Mas o Bartolomeu deixou ela para trás para correr atrás do Luffy, o que acaba fazendo o Bartolomeu parecer ainda mais babaca do que ele é. Ele não só é o bobão que fica falando Luffy senpai o tempo todo, como ele também abandonou a melhor amiga de infância dele e os sonhos dela para virar o simp número 1 dos Mugiwara. A Desire ainda continua a backstory dela. Depois que o Bartolomeu foi embora, ela e algumas amigas criaram uma tripulação de piratas motoqueiras. Hashtag feminismo. Elas foram atacadas por algum pirata que nós não sabemos quem é. Obviamente, foi o Bill. E foram resgatadas pelo Bill, que obviamente foi quem atacou elas pra poder resgatar elas. E ela deve a vida inteira dela pro Bill, que com certeza foi o cara que atacou ela no primeiro lugar, não vamos esquecer disso. Lá embaixo, a gente conhece os NPCs mais genéricos da história dos NPCs genéricos, e eles estão presos ali, forçados a trabalhar pro Bill em troca da própria sobrevivência. A Desire tem aquele momento clichê de não, o Bill nunca faria isso. E obviamente o Bill faria isso. O cara do carrinho de trem finalmente volta e tenta empalar o Luffy com uma estaca especial feita pelo Bill e ele simplesmente erra, por bastante. E o Luffy consegue se libertar por causa disso. E é claro, ele vence o duelo contra o poderoso homem carrinho de trem. Os mineiros capturados não querem fugir, eles morrem de medo do Bill. O Luffy não parece muito impressionado com isso tudo. Mas depois de um discurso da Desire sobre lutar contra o Bill, eles aceitam fugir. São atacados por alguns piratas do Bill e o Luffy fica ali mogando todo mundo. O Bartô faz uma escada de barreira para que eles consigam fugir. Os caras do filler esqueceram de animar toda essa sequência e no final das escadarias o resto do grupo que tinha ficado na Sunny finalmente aparece para ajudar. Um dos comandantes do Bill, esse G.I. Joe zumbi aqui, tenta fazer alguma coisa para parar eles, mas o Zoro derrota todo mundo rapidinho.
todo mundo iria conseguir escapar. Mas o Bill, com seu abdômen trincado, derrete uns 2 metros de ponte e separa o Chapéu de Palha. O Luffy claramente é incapaz de pular esse caminho e fica pra trás pra brigar com ele. Além disso, o vilãozão aqui admite ter sido o cara que atacou a tripulação da Desire, pra surpresa de absolutamente ninguém, com o pior plot twist do mundo. É hora da briga. O Bill xinga sonhos de piratas até fazer a garota começar a chorar. O Luffy começa a lutar contra o Bill e vencer. O Bill convence os seus capangas a tentarem lutar contra o Luffy, mas eles não resistem nem à primeira onda de haki do rei. Parece que o Bill vai perder e ele come uma quantidade insana de pedras, muito maior do que a dose médica recomendada de pedras por dia, e se transforma na versão anabolizante do Fred Mercury prateado. Cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Também não dá muito certo e o Luffy faz o especial de filler socando ele em uma montanha. A Desire resgata os meninos na sua moto e cada um vai pro seu lado, e o filler acaba do jeito que ele foi durante o tempo todo. Uma bosta. Eu odiei esse filler. Eu não gosto do Bartolomeu faz tempo, e esse arco só fez eu gostar menos ainda. Como eu mencionei antes, ele ficou ainda mais chato pelo arco inteiro. Parece que ele ter essa devoção pelo Luffy é uma piada sem graça que eles repetem vezes demais durante todo o arco. Além disso, descobri que não só ele abandonou a vida que ele tinha pra seguir o Luffy, mas também as promessas que ele fez pra melhor amiga dele só faz ele acabar parecendo um cara bastante miserável. O seu herói, Luffy, não abandonaria os amigos dele por nada, Bartolomeu. O filler meio que zoou o caráter de um personagem que eu já não gostava. Então, por isso, ele vai acabar sendo 0,5 de 5 Luffys bola de boliche. Mais um que não passa nem perto de tocar o nosso top 3 dos melhores fillers de One Piece. Chapéu de Palha ao resgate. Episódio 775. Esse aqui é mais um arco de um episódio, e esse aqui é dos ruins. O plot desse arco é bem simples. A perna da Zunesha tá machucada, e todo mundo tem que trabalhar junto pra curar ela. Dá pra ver que eles não tinham absolutamente nada pra colocar na cena, quando a gente vê que eles literalmente reutilizam uma animação da Nami falando. Olha isso, a Nami fala, close do mapa, a mesma exata cena da Nami falando. O orçamento dos fillers normalmente é baixo, mas esse aqui tava basicamente negativo. Pros animadores desse filler tinha uma placa no escritório de não dê nem água. No final, todo mundo se junta pra arrumar a ferida do elefante, mas tem um problemão. Tá ventando. É isso, esse é o conflito do episódio. Tá vento. Não dá em muita coisa e eles resolvem isso rapidinho. Curam um elefante e dá tudo certo. O plot de um episódio de 22 minutos é basicamente, eles querem tapar uma ferida de um elefante e eles conseguem. Tá me lembrando de Alabasta, o episódio da madeira. Um de 5 elefantes Zunesha pra Chapéu de Palha ao resgate. Não dá pra chamar de arco, mal dá pra chamar de episódio. Dá pra chamar de decepção. Isso sim dá. Novatos na Marinha. Episódio 780 ao 782. 5 episódios depois do lendário e excitante episódio de tapar buraco de elefante, vem o arco Novatos na Marinha. No caminho pra Whole Cake Chateau, os Mugiwara têm um problema, quando eles ficam sem comida na Sunny muito antes que eles acharam que aconteceria. Mas no último filler, eles tinham visto uma pequena ilha no mapa e decidem ir pra ela, pra estocar comida. A ilha é território da Marinha. É perigoso, mas isso significa que vai ter comida com certeza. Eles vão usando o submarino pra se infiltrar. E o líder dessa base é esse marinheiro genérico de bigode que, honestamente, eu não me importei de decorar o nome. Vamos só chamar ele de Bigodilson. O Bigodilson aqui tava falando com um outro marinheiro que eu não me importei de decorar o nome também, que a gente vai chamar de Moicano. O Moicano é novato, recém-transferido pra essa base e parece ser o clássico personagem esquentadinho que se acha melhor que todo mundo e vai aprender uma lição sobre humildade até o final do arco. Parece que eu já vi uns 3 desse nos últimos vídeos de filler. Além disso, o design dele parece que ele escapou de um outro anime shounen muito pior que esse e veio parar aqui perdidinho. Os Mugiwara se disfarçam de marinheiros, o que até parece uma ideia interessante, mas que a gente já viu antes. Nós temos G8 em casa. G8 em casa. O trio principal de marinheiros desse arco é o Garoto de Moicano. Esse cara grande e forte aqui, que a personalidade dele é ser grande e forte, e esse outro cara de cabelo branco, que tem como personalidade ser um maníaco completo, que pede todas as mulheres que ele vê em casamento, e consegue deixar todo mundo em volta dele extremamente desconfortável. Os Chapéus de Palha se infiltram na base da marinha pra comer o curry deles. O cara de cabelo branco reconhece a Nami, parece que eles vão ser descobertos, mas ele só pede a Nami em casamento também, de uma forma que deixa ela tão desconfortável que ela obrigada a sair da sala para respirar fundo. Parece que ela tá tendo uma crise de ansiedade. Mais uma vez, um pouquinho menos de cor, uma trilha sonora mais creepy e esse cara sai de piada esquisita pra maníaco sexual aparecendo no Cidade Alerta rapidinho. O marinheiro Bigodilson descobre os marinheiros que foram nocauteados pros Mugiwara pegarem as roupas dele e começa a observar as câmeras da base. Leva um total de 2 segundos para ele encontrar os piratas que invadiram e colocar a base inteira em lockdown. No próximo episódio, então, o Luffy fica alternando entre lutar com um trio de marinheiros principais desse episódio
e comer curry, enquanto um grupo de marinheiros em baixa qualidade procura pelos outros chapéus de palha do lado de fora. A Nami e o Chopper só se esquivam deles e invadem o reservatório de comida pra roubar a comida. De volta ao Luffy, ele bate nos 3 patetas da marinha aqui e escapa, com pontos bônus da Carrot eletrocutando o sequestrador em potencial. Eles continuam lutando e fugindo por toda a base e acabam destruindo a base quase inteira. Depois, o reservatório de comida quase inteiro. Até finalmente levarem a luta deles pro lado de fora. O cara do Moicano grita igual o protagonista de Shonen por tempo demais, dizendo que ele vai bater no Luffy. Tipo, tempo demais. E o Luffy bate nele. A última armadilha da marinha dessa vez era o Bigodilson e seus amigos, que tinham armado uma arapuca na frente do submarino da Sunny. O próprio marinheiro, líder da base, dizendo que ele não pode ser demitido. Ele tá quase conseguindo se aposentar e quer se aproveitar daquela pensão de aposentadoria rechonchuda da marinha. O comandante decide atacar diretamente o submarino da Sunny com seus mísseis, e a reação do Brook pra isso é a coisa mais engraçada desse arco todo. É claro, o Brook não morreu. E os chapéus de palha ganham desses marinheiros rapidinho. Tinham dito mais cedo no arco que os marinheiros dessa base eram sinistros por serem marinheiros tão perto do território da Big Mama. Mas eu te dou certeza absoluta que não, esses caras não são nada demais, completamente bucha. 2 dos 3 patetas vão ajudar os marinheiros na briga na praia, deixando o cara do Moicano pra trás. O Moicano tá deprimido porque ele perdeu pro Luffy, dizendo que ele é inútil, revisitando a sua backstory que ninguém se importa. Basicamente, ele tem um braço grande e vermelho do mal. O Aokiji resgatou ele e ele era um tipo de herói pessoal pro menino. Quando o Moicano tá prestes a desistir de tudo, ele lembra de um discurso que o Aokiji fez pra ele um dia, parecido com aquele do Rock Balboa. Eu já te segurei nessa mão, você já pequeno, a vida bate, você apanha, pedra mole e água dura, tanto bate até que fura. Não, pera. É aquele negócio de que a vida vai te bater e você tem que conseguir levantar e continuar. O que ele consegue? Indo pra praia e lutando contra o Luffy, usando o poder completo do seu braço vermelho de Furry. Já deu de ser o cara legal. Ele perde. Não dura muito. No final tem só um impacto dos dois batendo um braço gigante em um outro braço gigante, gritando por tempo demais, e ele termina dizendo que vai ver o Luffy em algum lugar e que respeita ele, sei lá. Ele aprendeu a lição de humildade que eu tinha falado antes e é isso que importa. Moicano, você é um personagem de filler. Por favor, faz igual os outros personagens de filler que se respeitam e vai em direção ao pôr do sol quando acabar o seu arco. Os seus episódios acabaram, você não existe mais. Para de tentar ter desenvolvimento de personagem. Só fica em silêncio e volta a deixar de existir junto com seu amigo da lista do Epstein ali. Ah, e o comandante deve ter sido demitido e ficou sem a pensão dele, né? Deixou o Luffy escapar e tudo mais. Não sei se deu pra ver, mas eu também não gostei desse arco. Ele é ligado com algum filme ou jogo, eu tenho certeza. Esse personagem deve aparecer em algum outro lugar. Mas eu, pessoalmente, quero que todos eles se explodam. 2 de 5 curries da marinha que parecia muito gostoso e foi a melhor parte desse arco pra recrutas da marinha. Senhores, falta só 2. Oh my God! Um deles eu já vou fazer agora no modo relâmpago. Passado da Uta, 4 de 5 Shanks pai ausente. É bem bonito, liga no filme, eu não vi o filme ainda, mas eu achei essa a melhor ligação entre filler e filme que a gente teve até agora. Pronto. Então, falta só mais um arco filler pra gente completar o ciclo de todos os fillers de One Piece. Guilda do Sidre, episódios 895 e 896. Mais um arco de 2 episódios de ligação com um filme que eu não vou ver, então não vai fazer sentido quase nenhum. Legal. Esse arco aqui é sobre o melhor caçador de recompensas do mundo, Sidre, líder da gangue do Sidre que dá nome ao arco. O filler começa com ação, os Mugiwara sendo atacados pela versão de madeira daqueles capangas genéricos do Incríveis. Ele é um arco de ligação com o filme e dá pra ver. A animação parece ter um certo verniz de filme, tá tudo mais bonitinho. O Luffy penteou o cabelo e tomou banho antes de aparecer nesse arco aqui. Os protagonistas escapam desses caras e chegam em uma ilha misteriosa, com geysers de água carbonizada. O Luffy tá procurando um barril de cola pra Sunny e uma moça em cima de um rinoceronte rosa diz que se ele quer essa quantidade de cola, tem que ser na fábrica de refrigerante da cidade, mas que ele tem que tomar cuidado. A guilda do Sidre é quem domina essa fábrica, e todos os homens que vão até lá nunca mais voltam. Obviamente, o Luffy não se importa por um único segundo e vai pra fábrica. Ele é atacado por mais membros dessa gangue e é atingido com sabores diferentes de Fanta laranja, que fazem com que ele saia voando e caia em cima da boa Hancock enquanto ela tava tomando banho. Enquanto o reencontro dos apaixonados acontece aqui, o Sidre em pessoa tá conversando com a líder do seu exército, Guaraná. Brasil!
O exército do Sidri tenta atacar o Luffy e a Boa Hancock. E depois de todas as cenas de fanservice dos caras ficando loucos vendo a Boa tomando banho, que é óbvio que eles iam colocar, eles batem em todo mundo e escapam. Do lado de fora, o comandante Sidri em pessoa aparece pra lutar com eles, dizendo que a cabeça deles vai ser a 100ª recompensa que ele vai conseguir e ele vai derrotar eles com o poder monstruoso de carbonização de bebidas. Sim, eu sei o quão perigoso isso parece. Na Sunny, vemos o Zoro e o Sanji brigando com os outros membros dessa guilda. O Sanji, desenhado igual o personagem de Yaoi. Não me pergunte como eu sei disso, por favor. Eu entendo de sêmen. De volta à luta principal, o Luffy luta contra o Sidri. A Boa luta contra o Guaraná e uma luta bem mid e sem graça. Depois de um tempo aparece mais gente dos dois lados pra participar da luta e o Luffy descobre que os soldados do Sidri são forçados a lutar a favor deles. Os homens que desapareciam quando iram pra fábrica são os soldados hoje em dia, forçados a lutar pela segurança da sua família, que o Sidri ameaça frequentemente. Dentro da fábrica, o Sidri veste um super uniforme que consegue extrair 100% do poder da água com gás e tenta usar dele pra lutar contra o Luffy. Enquanto isso, do lado de fora, todo mundo tá fazendo uma competição de quem pisca por último. Depois que acaba, a Boa derrota os caras com literais 2 chutes. Um chute nele, um chute nela. Acabou. Que ação entusiasmante. Eu mal consigo ficar sentado na minha cadeira pra conter minha animação. O Luffy e o Sidri brigam mais um pouquinho. Discutem qualquer coisa genérica sobre sonhos ou sei lá, e o Luffy ganha. É isso. Esse é o final desse arco. Não sei nem se dá pra chamar isso aqui de arco. É mais uma sequência de cenas aleatórias que vão acontecendo uma depois da outra, com pouca ou nenhuma ligação entre elas. O Luffy consegue um convite pra festa dos piratas, que parece um evento muito mais legal do que tudo que aconteceu nesse filler, mas isso aí é o plot do filme. E a gente tá vendo os fillers, né? Esse aqui, bem ruim. 2 de 5 Guaraná Antártica pra guilda do Sidri. E é isso. Acabou. Esses foram oficialmente todos os fillers da lista do Cine VIP, do primeiríssimo episódio de One Piece até hoje. Mais ou menos, né? Eu vi alguns comentários dizendo que eu pulei algum aqui e ali, mas pela lista do cara aleatório no Reddit que eu nunca vi na vida, nós conseguimos todos os fillers de One Piece assistidos, revisados e ranqueados. Os melhores? Aqui. Em terceiro lugar, as aventuras do Chopperman fofinho. Em segundo lugar, G8, o filler mais famoso de One Piece. E em primeiro, de longe pra mim, o melhor filler da história de One Piece, o resgate do César. O arco que não prometeu nada e entregou absolutamente tudo. Depois de assistir todos esses fillers, qual a lição que a gente aprendeu? Que eu amo Dugong Karate, que todo mundo tem o seu filler favorito, porque eu já vi muita gente nos comentários defendendo os piores fillers que eu já vi e que os filmes de One Piece parecem interessantes. Será que eu deveria? Não. Mas será que eu deveria ver todos os filmes de One Piece e ranquear eles do melhor pro pior em mais vídeos gigantescos que vão comer toda a minha sanidade mental e força de trabalho e fazer com que eu sonhe com One Piece todas as vezes que eu fechar os olhos e botar a cabeça no travesseiro? Acho que sim, né? Lá vamos nós de novo. Assistir e ranquear todos os filmes de One Piece. É isso, espero que vocês tenham se divertido. Esse vídeo oficialmente completa a trilogia de fillers de One Piece. Mas eu quero em algum momento lançar uma versão especial, um vídeo com todos os fillers, num vídeo só. Então eu quero que vocês me digam que fillers eu pulei. Aí quando eu lançar essa versão especial, eu faço ali um round de relâmpago em algum momento pra dar nota pra todos os fillers que eu pulei. Então, comentem aqui embaixo que fillers ficam faltando e qual o seu filler favorito e por que que eu tô errado. Porque alguma coisa eu falei de errado aqui, eu sempre tô errado. Então, comentem aqui o que que eu falei de errado. E é isso, se inscreva e até a próxima.